Pronto, estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu conto com a Mariana Rocha da MOSP. Mari, seja muito bem-vinda aqui ao Papo Cloud. Muito obrigada, Vini. Muito feliz aqui de estar estreando a minha participação em podcasts com você. E bora lá. Legal, muito obrigado e agradeço aqui por estrear aqui com a gente. Tu vai ver que não é bicho de sete cabeças, é o negócio mais simples do mundo, é um bate-papo. Só que nesse caso aqui é um bate-papo pela internet, né? A gente sabe que a internet facilita e nos possibilita esse tipo de conexão rapidamente, né? Mas Mari, normalmente eu peço que os meus convidados se apresentem um pouquinho para contar um pouco da sua trajetória de carreira, enfim, o que tu já fez e o que tu está fazendo aí dentro da MOSP também, por favor. Legal. Bom, já fiz de tudo um pouco, em termos de setores e segmentos. Eu já estou um tempinho no mercado, né? Acho que vai fazer uns 16 anos aí, enfim. Depois que a gente para de contar. Eu comecei estágio, todo aquele esquema normal, né? Faculdade, eu fiz SPM, fiz comunicação. Na época a gente tinha aquela pressão de fazer estágio, onde você vai estagiar, tal, tudo mais. Enfim, passado isso, eu entrei terminando a faculdade, eu entrei no programa de training da B2W. Foi logo assim, se eu não me engano, sei lá, 2 anos depois da fusão, se não me engano foi porque ainda tinha muito aquele choque de cultura, submarina americanas, sim. Enfim. Foi uma experiência muito boa para mim, porque era um negócio muito, tipo, vai lá e faz. Opa, bom na massa. Exato, muito legal. Eu não sei hoje como que é, a cultura deve estar, enfim, de certa forma, bem diferente, né? Porque já se passaram vários anos disso, mas na época era, assim, eu achei sensacional, porque eu sou muito esse perfil de não precisar de um formato, de uma caixinha, sabe? Me dá espaço, eu vou lá e faço o que tem que fazer. Se der errado, ok, deu errado, vamos voltar e refazer, enfim. Então, acho que isso ajudou muito a alimentar esse meu lado e eu segui na minha carreira por esse sentido. Depois disso, eu tive passagens por empresas como Flores Online. Imagina, a gente está falando de... Eu entrei no programa de treino em 2008. Flores Online eu trabalhei em 2010, sabe? Tipo, você não tinha Instagram. Então, assim... Só isso. Para marketing hoje, quem trabalha com marketing digital hoje, quando eu vejo meu dia a dia aqui, tipo, como o Instagram ele se tornou essa ferramenta e naquela época ele existia, a gente vivia assim, tava tudo bem. Exato. Né, o Facebook ainda, tipo, tava naquela coisa de começar, dos anúncios, de acertar a plataforma e tudo mais. Então, assim, isso da visão de anunciante, tá? As agências, provavelmente, naquela época já estavam bem mais adiantadas. Então, assim, acho que eu sempre fui pegando muito pelo desafio. A minha primeira startup que eu trabalhei foi a Juve, isso foi em 2013. Que infelizmente não deu certo, mas também foi uma outra escola para mim muito legal de estar próximo dessa cultura mais ágil, desse ambiente dinâmico, de você poder ser estratégico e hands-on ao mesmo momento. Então, tipo assim, isso sempre foi algo que me alavancou muito em termos de experiência mesmo, de aprender. Então, eu sempre fui muito aberta a aprender, até hoje. Não tenho medo de dizer que eu não sei fazer alguma coisa e que vamos aprender junto e vamos fazer. E eu falo muito isso pro meu time, sabe? Melhor tentar e errar do que não tentar. Enfim, fui passando por todas essas empresas, passei contei um período muito curto, que também é uma outra estrutura, que também me deu uma perspectiva diferente, né? Uma empresa familiar, outra realidade, apesar de quando eu trabalhei na Fortaleza também era familiar. E aí, trabalhei B2B, então uma experiência antes era na Vox, é uma EdTech, treinamento digital de inglês para empresas. Então, passei quase 5 anos lá, que também foi uma outra escola, porque aí, enfim, abriu um outro universo, que é o B2B, a prospecção, account-based marketing. Então, tipo, toda essa coisa de ter falado da ABM, né? de aprender de novo, começar de novo. Então, enfim, e aí quando apareceu a oportunidade da Mosper, eu falei, não, tá aí, vamos voltar para o B2C. Eu gosto muito dessa dinâmica, desse negócio, sabe, mais
temos que fazer acontecer no B2C, porque é mais rápido mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, enfim, entrei para a Mosper para começar. Então, eu fui a pessoa número 2 aqui no Brasil. Número 1 foi meu Caraca. parceiro. O Edu, meu parceiro, Legal. head de operações. E aí, logo depois, eu entrei como marketing, montei o time. A gente já tinha um time no México, né? Porque a gente já tinha operação no México. Mas Legal. aí, estruturei o time aqui de marketing do Brasil. E, cara, estamos fazendo acontecer. Nosso objetivo é levar a educação financeira para o maior número de famílias possíveis no Brasil. A gente tem aí os primeiros 10 meses de muito trabalho, mas também de algumas conquistas importantes. Ainda mais quando a gente fala de uma empresa em estágio seed, que está lá não só tentando viabilizar um negócio, mas viabilizar e se provar, né? Mostrar, cara, isso faz sentido, isso é rentável, é possível. Então, de novo, outro universo para mim, começando um pouco meio que do zero, mas assim, é isso que eu acredito muito, sabe? Acho que a minha trajetória profissional foi muito nesse sentido de, cara, não sei fazer isso, mas eu posso aprender. Então, isso me deu uma visibilidade em termos de negócio, em termos de liderança, estrutura, enfim, N experiências muito diferentes, né? Em tipos de empresas muito diferentes, me ajudou a construir esse repertório aí, que, enfim, é o que é. Mas o Mosper praticamente assim, para mim foi uma mudança muito grande em termos, né, de uma empresa em estágio seed, tipo, a gente tinha 2 pessoas no Brasil, apesar de já ter uma estrutura no México. Então, assim, tá sendo muito legal, que eu acho que é o Que principal bom. de tudo. E desafiador, porque é com o desafio que a gente aprende, né? Eu não tenho dúvida disso. É o desafio que faz a diferença, né? E gera um realismo totalmente novo para você sair do conceito da teoria, de simplesmente ler em algum lugar e você realmente vivenciar. E você chega no final do dia e fala assim, ó, não foi algo que me disseram, foi algo que vivido. Foi vivido por Exato. você, foi vivido pela gente e realmente traz uma experiência totalmente nova. Agora, claro, é um desafio enorme você falar de educação financeira, ainda mais no Brasil, que quando a gente fala de educação, no modo geral, ainda é um campo Sim. muito a ser explorado, a ser desenvolvido, tem muita possibilidade ainda, né? A gente tem aqui um mercado gigantesco, considerando toda a nossa cultura digital que a gente tem. O brasileiro gosta de estar conectado, né? Desde a era da conexão de escada, o Brasil sempre ficou ali entre o ranking, entre os 3 primeiros países que mais passam tempo conectado. A gente é literalmente early adopter de coisas de internet, né? Rede social nova, a gente gosta. Somos os maiores usuários de rede WhatsApp. Enfim, todo mundo isso aqui já sabe, né? Quem já está acompanhando aqui o Papo Cloud sabe. Sim. Mas, Mari, explica um pouquinho pra gente aí, o que de fato é a Mostra, o que vocês acabam fazendo aí dentro e qual é a estratégia de vocês para realmente trazer e atuar nesse segmento tão importante que é a educação financeira. Legal. Então, o Mosper é um aplicativo voltado para a educação financeira de crianças e adolescentes, com o controle dos pais. Então, nada mais é do que uma conta digital e um cartão, mas com o diferencial aí do aplicativo para trazer a educação financeira. Então, a gente acredita que se a criança e o adolescente ele vive na prática a educação financeira, as chances dele de fato absorver aquilo, dele absorver aquele hábito e se tornar um adulto responsável é muito maior. Então, a gente dá para os pais uma ferramenta na qual eles possam permitir que os filhos possam ter um cartão e uma conta com o controle deles. Então, é 100% controlado pelos pais. Todo o processo da conta, quem inicia são os pais, porque a gente acredita que a criança ela e o adolescente não é ela que tem que ser o entrar, né? Primeiro contato com o serviço financeiro. E Sim. com base nessa vivência prática, aí estimular bons hábitos financeiros. Então, a gente trabalha em 3 vertentes, que é o ganhar, poupar e gastar. Então, o ganhar através das tarefas remuneradas. Então, dentro do aplicativo, os pais e filhos podem criar tarefas, e aí, conforme os filhos completem as tarefas, os pais vão lá, aprovam e liberam o crédito.
Poupar com as metas de poupança, então, para a criança realmente entender que se eu quero um celular novo, quero um computador novo, então como que eu vou me organizar financeiramente para atingir essa meta, né? Uma viagem, Sim, enfim, o que seja. Pais e filhos criam juntos. E, por último, o gastar. Porque, assim, faz parte da vida. E o que a gente quer ensinar é eles ensinarem a gastar com responsabilidade. Então, a gente tem a categoria de gastos em que os pais definem quanto que os filhos podem gastar por alimentação, entretenimento, saque, enfim. Os pais, são várias categorias que os pais definem quanto que os filhos podem gastar, e aí o filho vai ter que aprender essa gestão de orçamento, enfim. E aí ele vai ter que aprender que o recurso é limitado, que ele tem que se planejar, que ele tem que se organizar, e, enfim, é justamente ter essa vivência com essas noções básicas de finanças que a gente acredita, não acreditamos, mas é comprovado que você vai gerar sim. adultos financeiramente responsáveis, né? Então, esse é o Agora, bem interessante, porque, nossa proposta. sim, de fato é bem curioso, porque você fala que não é simplesmente. Vê se eu não entendi errado, por favor, me corrija aqui. Vamos lá. Não é simplesmente eu liberar um crédito no cartão e tchau, né? Ah, tá aí liberado, tá só mesada, entre aspas. Liberada, segue a vida aí, mês que vem se fala. Se você gastar tudo, o problema é seu, acabou o seu limite. Pelo que eu estou entendendo, Mari, é algo de fato colaborativo e interativo, né? Os pais têm que interagir, sim, com aquele objetivo, trazer informação objetiva e clara para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adolescente, para entender realmente o porquê daquela dinâmica. E o conceito da gamificação, que eu acho que eu entendi ali, faz com que feche o ciclo da informação, do relacionamento, né, do porquê daquilo ali, do porquê poupar, do porquê separar um dinheiro para uma determinada atividade. Então, esse é o contexto geral. Então, é muito colaborativo, não é passivo, é colaboração total, é isso? Sim, total. A criança ela faz parte do processo, né? Pais e filhos vão ter que conversar sobre aquilo, que é uma outra questão que a gente fala, né? A gente quer ser a ferramenta que vai trazer o assunto dinheiro para casa. Porque, enfim, a criança ela vai ter a teoria, ainda mais hoje que educação financeira se tornou aí parte do currículo da Base Nacional, mas ela vai ter uma vivência teórica, né? Sim. E ela vai ter a vivência ali na parte enfim, teórica. A prática mesmo, aquele negócio assim, quero comprar isso, mas eu mereço. Aquela história da indulgência. Então, tudo isso, assim, é muito mais pelo lado comportamental, porque a criança, ela vai errar. E ok errar, porque ali tá num ambiente seguro, entendeu? Ela não vai estar com o cartão do pai, por exemplo, e errar numa compra de, sei lá, quantos mil dentro do videogame. Que a gente já ouve tanto falar. Ontem à noite mesmo, estava vendo uma matéria de uma criança que gastou no cartão dos pais. Porque é isso, porque a criança, ela não tem... Ainda mais cartão, né? Quando a gente fala em cartão, e essa geração de agora é basicamente cartão, né? O dinheiro é algo que não vai ser uma coisa assim... Eu nunca ouvi, mas já ouvi falar, né? O dinheiro é basicamente isso, né? Exatamente. De viver, de saber se relacionar com o cartão. Tipo, eu tenho esse dinheiro aqui que é plástico, mas é dinheiro, e ele vai acabar. Ele é finito, né? Então, ele é um recurso que ele acaba, e aí, enfim, é esse ciclo. A gente fala bastante aqui dentro de que não existe inclusão financeira sem educação financeira. Então, muito se fala hoje, inclusão financeira, inclusão financeira. Cara, você dá crédito para uma pessoa que não sabe como utilizar o crédito, vai acabar com a vida dela. Então, assim... Não é só a inclusão um problema, né? Então, a gente acredita que você só dá um cartão para a criança, agora você toma as decisões que você compra, enfim. Não é suficiente, né? Você precisa dar a ferramenta, mas você precisa dar também a forma, ensinar ela a usar com responsabilidade, né? E, enfim, quanto antes melhor, porque daí mais familiarizada a criança vai estar, ela já vai, enfim, fora todas as outras habilidades que ela vai desenvolver com essa vivência prática, né? Você comentou algo importante, né? De fato já está na grade curricular, pelo menos está lá na grade curricular, que a educação financeira ela já deve ser parte, né, das escolas, das discussões,
E que a escola, ela tem um papel fundamental na sociedade, isso eu não tenho dúvida, a gente não está nem discutindo isso, mas percebe-se notariamente que se a teoria e o que for praticado em sala de aula, a criança, o jovem, não conseguir vivenciar isso também dentro das suas casas, se desconecta mundo muito, e parece que são dois mundos diferentes, o mundo da minha casa, da minha vizinhança, né, da minha comunidade, e o mundo da escola, né, onde a escola ela tenta promover uma conscientização, e eu sei que é um trabalho em combinado. Mas eu acho que você trazendo também esse conteúdo, Mari, para dentro de casa e transformando realismo, eu acho que até potencializa, porque é uma coisa que a criança viu na sala de aula, já está sendo iniciada, e às vezes é o contrário, né? Às vezes vê esse assunto dentro de casa e pode, de repente, levar para os amiguinhos da escola, a professora, o professor, e aquilo ali ser também influenciado direto ou indiretamente. Eu acho fantástico essa ideia de eu não posso ter uma inclusão digital, uma inclusão financeira, sem ter uma educação financeira. Eu acho que essa frase aqui eu já dei Ctrl+C, Ctrl+V. Já vou usar quando eu estiver conversando sobre esse tema aqui. Eu achei interessantíssimo essa linha de raciocínio. Muito bacana. Porque eu acho que vou dar os créditos. Vou dar os créditos. Não, a gente, todo mundo aqui, a gente é meio que o nosso lema aqui. O nosso CEO, o Gabriel, ele fala bastante. Tipo, assim, toda a história da Mosper, na verdade, toda a motivação dele foi muito isso. Então, por exemplo, cara, você tem tantas fintechs hoje na América Latina falando, porque inclusão financeira, mas assim, ao mesmo tempo, se você pega a América Latina, que é o retrato, vai ser um pouco o retrato do Brasil, assim, Sim. 70% das pessoas não têm educação financeira. Então, assim, sim, eu dar um cartão de crédito, eu dar crédito, enfim, eu não posso deixar isso da responsabilidade enfim, né, da pessoa, enfim, porque ela não teve essa educação. É igual a educação básica, é igual a educação infantil. Então, assim, sempre que a gente fala com educação, isso é uma coisa que eu gosto muito, pessoalmente, é um assunto que me fascina bastante. Não é uma via de duas mãos, não é só na escola, é em casa, é na rua, é viver em comunidade. Então, assim, a gente está aprendendo o tempo todo, né? E quando você fala em crianças e adolescentes, eles estão no início, né? Então, eles estão absorvendo informação de todos os lados. Sem dúvida. Então, eu acho que, por mais que isso seja uma coisa que os pais vão trazer, muitas vezes os filhos vão, enfim, naquela ânsia de Instagram, TikTok, quero comprar no jogo, preciso de um cartão para comprar online, esse tipo de coisa. Às vezes tem aquele pedido para o pai, não, pai, eu preciso de um cartão. E o pai fica assim, nossa, um cartão. E aí tem aquela história do pai que dá o próprio cartão. Enfim, cada família vai ter um contexto diferente quando a gente fala de finanças, né? A gente está no Brasil, a gente tem, enfim, do A ao E, tem muita coisa aí no meio. E eu acho que sim, a gente quer trazer a ferramenta e a família aplicar dentro do seu contexto. Porque tem isso também, né? Sim, e eu acho que justamente nesse contexto que dá um gancho aqui existem diversos tipos de cartão, né? Existem diversas modalidades de cartão também. E existe ainda o velho, assim, a gente ainda vive com o dinheiro físico, né? O dinheiro real, de papel, de moeda, de metal, presente, né? No nosso dia a dia. Sim. Cada um tem seus benefícios, tem suas características, tem suas facilidades, né? Explica um pouquinho pra gente, assim, em relação ao cartão versus o dinheiro, o que a gente pode estar tentando trazer de um equilíbrio, justamente falando da educação financeira. Quando a gente fala da nossa proposta e enfim, salvo tendências, tá? Nem vou entrar no mundo de tendências aqui. O cartão ele é mais seguro. Para o pai, o cartão é mais seguro. Por quê? Porque ele vai ver todas as notificações em tempo reais de todos os lugares que o filho tá. O cartão Mosper, ele é bloqueado em negócios proibidos para menores. Então, a criança, o adolescente, ele não vai conseguir fazer uma compra num site de aposta, por exemplo. O cartão já é bloqueado. Não vai passar essa compra. Que a gente fala, né, que é o controle parental. Exato. E aí, ele... assim, o pai tem mais controle com o cartão e mais segurança. Então, tipo assim, se a criança for... É um cartão, acho que vale, eu devia ter falado isso antes, é um cartão Visa pré-pago. Então, o cartão, ele é anti-dívidas, a gente fala. A criança não vai conseguir
até porque uma criança não deveria fazer dívidas. Mas. Por favor, não. Exato. É justamente isso que a gente está lutando contra. Então, assim, o pai estabelece quanto que a criança pode gastar, enfim. Se ela perder esse cartão, se roubar nesse cartão, coisa, as categorias de gasto, as regras da categoria de gasto também vão servir para a pessoa que comprou. Então, assim, não é que ele vai conseguir gastar, comprar, enfim, é muito mais seguro. E o pai consegue bloquear e desbloquear no cartão pelo aplicativo rapidinho. Então, tipo assim, não tem segurança. Como você tem filhos? Tenho, 2 meninas. Estão pequenininhas ainda. Uma de 6 e uma de 3 anos. Mas você sabe o quanto que, quando a gente fala em segurança, pensando nos nossos filhos, o quanto a gente, né, valoriza isso. Verdade. Então, para os pais é isso. O cartão é segurança. Eu sei onde ele está gastando. Eu consigo ali bloquear, desbloquear, se precisar, sei lá, perder o cartão. A gente, né, tá falando de jovens e adolescentes e crianças, enfim, que estão se familiarizando ainda com essa questão de ter um cartão, enfim. A segurança é o principal. Eu acho que em termos que a gente faz, óbvio, também vai poder sacar. Só que o pai também pode pôr um limite para saque. Então, sua mesada é R$100, R$30 alimentação, R$20 videogame, R$10 saque, se precisar sacar. Então, óbvio, porque é uma emergência, enfim, a gente nunca sabe. Verdade. Mas a ideia é que a gente concentre o máximo possível no cartão justamente para trazer essa segurança para os pais. Assim, muitas pessoas falam assim, o dinheiro vai morrer. Assim, dificilmente o dinheiro vai morrer pensando no macro, porque muita gente ainda se beneficia do dinheiro, né? Daquela anonimidade, do anonimato do dinheiro. Então, acho que difícil assim falar, mas eu acho que essa geração, enfim, que vai consumir muito mais online, já consome online, né? As crianças já estão comprando videogame, elas já estão fazendo pedido pelos aplicativos de comida, eles estão comprando em lojas online. Então, assim, Pix. Acho que o Pix também é uma ferramenta que veio muito para mudar isso. Você não precisa mais andar com o dinheiro, porque todo mundo aceita Pix. Então, acho que isso traz um pouco mais de segurança para os pais e praticidade, né? Aquele negócio, tipo, você vai deixar seu filho na escola e fala, ai, pai, eu precisava de dinheiro hoje para sei lá o quê, né? Cara, você vai lá, abre sua conta mostra, faz um Pix na hora. Então, praticidade. O cartão, além da segurança, é muito a praticidade que resolve uma dor dos pais, né? Como que eu vou dar dinheiro para o meu filho, saber que eu sei no que ele está usando esse dinheiro, enfim, mas também eu vou poder ali em minutos mandar dinheiro para a conta dele. Ele pode não estar comigo, precisar de dinheiro, eu consigo mandar na hora. Exatamente. Isso, uma viagem, enfim. Pois ele se torna bem mais prático, né, e funcional. Afinal de contas, você trouxe um elemento importante, né? Primeiro, segurança, eu acho que é um fator crucial, na transparência, né, e praticidade. Porque já que você faz toda a operação via aplicativo, primeiro já traz um conforto, né, de quem é mais velho, passou por essa época de ter que fazer qualquer relação com o seu cartão de crédito, obrigatoriamente ele tinha que ligar para um telefone. Tinha que pegar um telefone, passar numa URA e passar seus dados. E depois de não sei quantos minutos, se desse tudo certo, ele era atendido, né? E isso, quem viveu, né, sabe o quão diferente é se você tem um aplicativo na palma da mão e você rapidamente ali faz as suas operações. Isso já... E se der algum problema, você tem um chat aí na hora que você já fala com uma pessoa, tipo, né? Pois isso é muito massa. Isso é muito massa. Agora, um ponto importante é, de novo, segurança. Se você também está tendo a educação financeira, ela também leva, uma das pautas é a segurança, né? De como você se proteger, como você evitar de não estar deixando o cartão dando bobeira ou passando o cartão em qualquer site, em qualquer loja. Segurança é, sim, algo importante para colocar em contexto. Agora, Maria, esse conceito também de cashless, né? O futuro do sem dinheiro. Explica pra gente aqui, para deixar bem claro. O dinheiro oficialmente, né? O dinheiro enquanto capacidade monetária, capacidade de compra e venda, não vai deixar de existir. Talvez o formato dele, né, mude um pouquinho, ele cria outros formatos. Mas, enfim, explica aqui pra gente que danada é isso aí.
Olha, eu acho existe uma grande movimentação, é um fato. O mundo está se caminhando para isso, né? Óbvio, em velocidades diferentes, mas há um mundo mais sem o papel moeda ali, né? Mais para transações digitais. Até porque hoje você tem ferramentas, você consegue mandar dinheiro daqui para a Europa, enfim, você consegue ter uma conta internacional. Assim, as barreiras elas estão menores, né? E muito pelas transações digitais. Então, eu acho que assim, no futuro, muito provavelmente, a maior parte das transações financeiras vão ser feitas eletronicamente. Massa. Mas você ainda tem muita desigualdade, né? Então, você vai ter países que estão tipo, muito próximos disso. Se eu não me engano, tem aqui esse dado, peraí, deixa eu buscar aqui. Peguei, não tem problema não. O Canadá, por exemplo, 5% dos pagamentos no Canadá é feito por dinheiro. Na Noruega Caramba. é 4,5%. Então, assim, Bem pouquinho. é muito pouco. Tem até a nossa CFO, ela é tipo super dos dados. No Conselho Europeu de Pagamentos, as transações de dinheiro representam apenas 1% do PIB da Suécia. Em 2019, a gente está falando isso. Assim, o Brasil tem o Pix. Claro, tudo isso vai contribuindo para que você, enfim, você não precise do dinheiro. Essa necessidade. Mas você ainda tem alguns benefícios do dinheiro, que é o anonimato, por exemplo. Então, eu vou gastar numa coisa que nem... Enfim, aí a gente entra pela questão de corrupção, enfim, entra todo esse... que as pessoas não querem saber onde esse dinheiro está indo. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma questão de desigualdade. Tem pessoas que não têm acesso a um cartão. Tem pessoas que não têm acesso a um banco ainda. Por mais que isso esteja se popularizando, enfim. Então, assim, a velocidade com que isso vai acontecer, óbvio, vai ser diferente do que você está falando, sei lá, quando a gente fala de Europa, Estados Unidos, Canadá, e quando a gente fala da América Latina, dos países, alguns países na África. Então, assim, é diferente óbvio, tem uma movimentação muito grande, mas vai ser em velocidades diferentes, assim como tudo um pouco no mundo, né? Apesar da globalização ter trazido aí coisas que são mais rápidas, mais ágeis, a tecnologia é a grande responsável disso, mas você ainda tem um fator econômico, social que vai afetar muito isso. Mas quando a gente fala, pensando em Brasil, pensando nessa geração, né, essa geração Z, geração alfa, para eles dinheiro vai ser uma coisa assim muito difícil deles se relacionarem, de verem benefício, eu acho, sabe? Porque assim, você tem que ir até o banco sacar o dinheiro. Você tem que ir até o caixa eletrônico sacar o dinheiro. Já criou um obstáculo aí, né? Se eu tenho um cartão, se eu tenho essa facilidade, eu vou optar pelo cartão, vou optar pela forma mais prática. Então, acho que, assim, cashless, ele é uma tendência, as transações vão diminuir, as transações de dinheiro vão diminuir, elas estão diminuindo, mas é uma coisa que vai desaparecer, assim, sabe? Tipo, não existe mais dinheiro. É tipo isso, né? Pelo menos para quem é mais novo, talvez nunca tenha visto a nota de R$1. Mas a nota de R$1 já existiu, né? Só para deixar bem claro. Moeda de 1 centavo. Moeda de 1 centavo. É tipo um negócio que não tem nem porque... Quem tem é só item de colecionador hoje em dia, né? Mas eu acho que, Mari, você está falando um ponto importante e de fato, para você criar dinheiro, para você fazer dinheiro, e eu estou falando literalmente o item, a moeda e a cédula, isso tem um custo, né? Não é qualquer papel, não é qualquer moeda e não é qualquer empresa, né? Só para deixar bem claro, né? Para você, de fato, imprimir isso em cédula e se transformar numa moeda verdadeira, original, né? Não aquelas falsificadas que ainda circulam muito. É um custo caro não só para produzir, mas para distribuir e fazer com que aquelas cédulas cheguem a todo o Brasil, né? O Brasil é muito grande, então para fazer a distribuição daquilo ali é um custo operacional. Mas você foca um ponto importante, porque se eu já tenho, por exemplo, uma barraca de cachorro-quente, uma barraca na feira, sei lá, vou pegar um transporte público, alguma coisa assim, e eu já tenho ali mais facilitado o dinheiro no cartão, eu passo o cartão e aquela compra, automaticamente ela é reconhecida. Também acontece se
por alguma coisa surgir uma compra não reconhecida, é fácil também ir atrás e investigar e bloquear aquela compra. Então, a segurança que o cartão traz e a praticidade é enorme, né? Sim, eu ainda vejo que a gente ainda vai usar por um bom tempo, aqui, pelo menos aqui no Brasil, o papel moeda ainda, mas a proporção vai estar cada vez mais próxima a zerar. Visto o Pix, que você comentou super bem também. Eu acho que o Pix é uma coisa que está revolucionando muito o modo como o brasileiro ele fala do dinheiro. Hoje ninguém fala assim, me diz o número da sua conta, faz um Pix aqui que tá tudo certo. Faz o Pix. Onde que eu tava agora? Mas eu tava andando na rua, tinha uma senhora vendendo pano de prato. E aí ela falou, mas eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ela falou, mas eu aceito o Pix. Porque eu perguntei, Olha você aí. tem maquininha? Eu perguntei, você tem maquininha de cartão? Ela, não tem, mas eu tenho Pix. E é isso, entendeu? Tipo, você tá... É uma barreira bem grande que você tá removendo, né? Então, e facilitando também pro microempreendedor, enfim, aquela pessoa que tá tentando fazer a vida, né? Tipo, e essa coisa de cair na hora, sem custo, enfim. Para dá uma quem diferença viveu enorme. lá atrás a CPMF, não, imposto, que tudo tinha um custo, chegar no Pix e falar, nossa, cai na hora e não tem custo, sabe? Então, tipo... Pois o é, Pix, eu acho que é Pix é bem um legal negócio que é o bem período, legal, assim, nesse aspecto, né? Traz todos os sem dúvida. problemas, como tudo sempre vai trazer, né? Mas eu acho que o teu papel, Mari, junto, né, da MUSP, eu acho que é interessante porque deixa bem claro que a educação, a sociedade ela vai mudando, vai adquirindo novos hábitos, né? Novas formas de relacionamento, de compra, de venda, de receber aquele dinheiro, ela vai sendo inserida e naturalmente algumas vão deixar de ser usualmente, né? Bem casual. Eu me lembro, é raro sacar um dinheiro, eu não me lembro assim, ter que sacar o dinheiro para pagar alguma conta em espécie, é super raro, devido à praticidade que você comentou. E imaginar daqui como é que seria a sociedade, ou como será a sociedade, como você pesquisa aí, vive esse mundo, daqui uns 50, 100 anos. Será que a gente realmente vai chegar numa sociedade 100% cashless, 100% grana nenhuma impressa, vai virar tudo um museu de história, né? Vamos lá no Museu do Dinheiro, como é que era feito o dinheiro antigamente? Agora, será que a gente chega nesse estado da arte? eu, assim, particularmente, eu acho muito de falar em 50 anos o dinheiro vai estar no museu. Pode ser que em alguns países isso aconteça, tipo países menores, com economias mais estáveis, enfim, que acabam, enfim, conseguindo operacionalizar esse tipo de coisa mais rápido, né? Mas, assim, só que ao mesmo tempo tudo é exponencial. É aquele negócio, quando você assistia 2001, Odisseia no Espaço, como que ele imaginava que ia ser, Sim. tipo, Aham. e as coisas são muito mais rápidas. Então a gente pode falar, daqui a 100 anos, provavelmente. Mas assim, pode ser daqui a 70, 50, enfim, porque tudo é muito mais rápido. E essa geração que tá vindo aí, enfim, sempre tem uma geração nova, né? Esse é o negócio. Sempre vai ter uma geração nova que vai estar, tipo, à frente da geração, e assim, que vai sempre movimentar e trazer coisas novas. Então, se você pega, sei lá, da geração dos nossos pais, enfim, até hoje, muita coisa mudou. Então, Sem dúvida. a me espanta que algumas coisas não tenham mudado mais rápido. Então, por exemplo, você tem uma mesada digital, igual o Mosper. A gente está em 2022, o aplicativo está disponível desde janeiro. Então, assim, cara, a mesada digital, ela existe, ela é real. Muitos pais já tinham o seu jeitinho de dar a mesada digital, Sim. com certeza. Mas, assim, pode ser melhor. Sempre pode ser melhor, né? Então, esse objetivo de trazer a tecnologia para ajudar, né? Porque esse é o principal objetivo da gente inovar em tecnologia cada vez mais, para ajudar a vida das pessoas. Esse o objetivo de Mostra. Então, facilitar a vida desses pais, mas também dar autonomia para a criança. Então, assim, essas crianças elas já vão nascer com uma ferramenta a mais. Elas já vão se desenvolver com uma ferramenta a mais que a gente não tinha na nossa época. Então, isso tudo fica muito exponencial, né? Então, na geração depois deles, enfim. Então, eu acredito, assim, que pode ser que muita coisa mude, mas eu acho que não é tão rápido quanto as pessoas imaginam,
pensando em Brasil, enfim, porque não é só a questão da tecnologia, mas é quem tem acesso à tecnologia. É para todo mundo? É todo mundo que tem acesso a isso? Enfim, porque isso diz muito da velocidade das coisas, né? Enquanto você tem um Diz grupo ali, bastante. assim, eu acho que isso é uma coisa muito interessante do Brasil, porque parênteses total, vou contar uma história totalmente diferente para contextualizar. A gente estava conversando no escritório semana passada, você já ouviu falar do Oi Chip 31 anos? Já, já. E aí a gente estava lá, então a gente começou. Teve uma pessoa do meu time que ele teve o Oi Chip 31 anos, e a gente estava tipo, eu não lembrava disso. E aí, e é isso, entendeu? Tipo, a gente está falando em 2002 de uma dificuldade de ter acesso ao celular, que a Oi vendeu lá 30, mas que não faz mais sentido hoje. Tipo, as pessoas, quem Uhum. tem hoje é total por apego emocional. Eu tava lendo uma entrevista que o cara falou assim: não, eu só tenho por apego emocional. Eu tenho outro celular que eu uso aqui, mas eu tenho ele aqui, eu mantenho ele porque eu sou muito apegado. E é isso, a gente não imaginava que o celular, que o smartphone, tipo assim, tão rapidamente ia chegar para todo mundo. E é essa a função da tecnologia, é tornar acessível, é que todo mundo tenha acesso e que todo mundo possa utilizar. Mas, assim, em termos de dinheiro, e aí, de novo, o anonimato de alguns sistemas ainda favorecem muito a questão do dinheiro e a questão, às vezes, de você fraude, tem gente que tem medo, tem gente que não tem Pix porque tem medo de assalto. Então, assim, por mais que exista a evolução ali, vai ter gente que vai ser resistente a isso. Então, tem gente que não tem conta no banco porque, sei lá, enfim, isso Sim, está verdade. mudando, né? Isso está mudando bastante. Eu acho que com as gerações novas vai ser mais difícil. Mas, enfim, você sempre tem essa curva, né, de adoção. E também, enquanto alguém se beneficiar com isso, isso vai existir. Sem Quanto dúvida. alguém influente, ainda que a gente fala de pessoas influentes que se beneficiam com isso, mais tempo vai continuar. Mas eu acho que é uma força natural. Dá o tempo ao tempo e as coisas Exato. vão se provando por si só, né? O que, o que vai perdurar, o que vai sucumbir, isso é fato, né? E a tecnologia ela acaba trazendo essas novas possibilidades, sem sombra de dúvida, Mari. Mari, agora uma última pergunta aqui ao nosso bate-papo. Eu sei que a gente tem muito assunto, principalmente falar sobre educação é um tema muito importante. Mas vamos lá, a pergunta que traz todo esse pano de fundo da tecnologia. Não tem resposta certa nem errada, nem para o lado técnico ou não lado técnico. É o seu sentimento. O que você acha sobre o tema? A pergunta é o seguinte: para a Mari, o que é essa tal da computação em nuvem? Eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é agilidade. Eu acho que em questão, assim, em questão de minutos, você pode ter acesso a diferentes tecnologias. Você remove barreiras geográficas. E essas duas coisas combinadas, elas tornam assim, a possibilidade de inovar, de trazer o novo e escalar, né? Fica muito mais acessível. E eu acho que hoje, quando a gente fala de muito se fala em transformação digital, eu acho que ainda mais depois da pandemia, isso já era uma tendência, mas acho que ela foi acelerada pela pandemia. A nuvem ela tenha ficado mais conhecida, né? Enfim, todo mundo hoje já consegue meio que explicar a sua versão do que é computação em nuvem. Mas isso se popularizou. Acho que mais empresas estão utilizando do recurso, porque também pode trazer uma economia, né? Em alguns casos, mas porque também traz essa facilidade. Eu consigo ter a minha lojinha aqui, mas eu consigo administrar o meu estoque em tempo real para vender no meu site, para vender no meu Instagram. Enfim, e eu acho que muitas pessoas, pensando agora em pessoa física, elas não vivem sem a tecnologia em nuvem, mas elas não se dão conta disso, né? Porque elas não têm essa ideia de tudo que está por trás daquilo, né? Sim, E, assim, eu acho que viabilizou muita coisa e facilitou muita coisa em termos de inovação em tecnologia. Eu acho que era um caminho meio que inevitável, talvez, para quem estivesse lá atrás. Mas é uma ferramenta, assim, acho que a computação em nuvem, ela acelerou muita coisa. E ainda bem, né? que bom. Porque senão eu nem estava falando aqui com você agora. Porque, assim, se você pensar na minha trajetória profissional, se você pensar em startup por si só,
Sim, Você tem uma empresa que tem acesso a tecnologias que uma empresa grande, com muito mais capital, tem, a nuvem facilitou muito essas coisas, até para você oferecer seu serviço, né? Seu aplicativo, enfim, o que é que seja. verdade. Mas, Mário, muito obrigado pela sua visão aqui compartilhada com a gente. Riquíssimo papo. A educação Eu que financeira é um agradeço. ponto surreal, assim, eu acho que a gente tem muito a ser explorado, muito ainda a trabalhar. É árduo, é suor. Sucesso na sua jornada, sucesso aí e portas abertas. Volte mais vezes, viu? Obrigada pelo convite, Vinícius, e eu espero voltar mais vezes. Legal, bacana. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou com o bate-papo com a Mari? Eu achei super legal, principalmente falar sobre educação financeira. É um tema que você não somente deve praticar e exercitar uma só vez, viu? Tem que ser constantemente, diariamente. Obrigado pela sua participação e audiência. Esse bate-papo nunca termina por aqui, né? A gente continua discutindo lá no site do Papo Cloud. Bem, link na descrição. Muito obrigado pela sua participação. E aí, tá na nuvem?